Não sei se percebeu, mas os nossos programas começaram a ficar um pouco mais complexos. Estamos usando mais de um arquivo e agora estamos misturando HTML com PHP. Dependendo da quantidade de linhas de cada arquivo, os nossos programas podem começar a ficar muito desorganizados e com muito código repetido, o que prejudica a manutenção do software. Um recurso que ajuda muito a organizar e evitar código duplicado são os includes. Basicamente, os includes servem para separar o nosso código em vários arquivos. Do ponto de vista de organização, é melhor termos muitos arquivos com pouco código do que poucos arquivos com muito código. Para ver isso na prática, vamos usar o mesmo código da loja virtual da aula anterior. Veja que temos código repetido nesses dois arquivos. Aqui no index.php, nós temos esse pedaço, que vem aqui até o hr, que se repete no arquivo confirma.php. Se eu descer aqui, você vai ver que é o mesmo código, até no hr. Isso dificulta a manutenção do código, pois se eu tiver que alterar alguma coisa, preciso alterar em dois arquivos diferentes. E poderia ser pior, ter que alterar a mesma coisa em 5 ou 10 arquivos, por exemplo. Para resolver isso, vou recortar esse pedaço de código e colar dentro de um arquivo chamado cabeçalho.php. Ctrl X, venho aqui, novo arquivo, cabeçalho.php. Colo o código aqui. Salvo o arquivo com Ctrl S, venho aqui no confirma.php e posso colocar aqui o nosso comando. php include, então ele vai incluir o cabeçalho.php. Eu posso fazer o mesmo no index.php, por isso eu vou copiar, Ctrl C, venho aqui no index, vou apagar isso aqui e colo aqui o include, salvar e atualizo aqui o meu programa. Veja que aconteceu um problema na linha 3, é porque eu esqueci de fechar a string do cabeçalho. Se eu vier aqui salvar, no confirma.php também, salvar e atualizar, vai resolver o problema. Então veja, se eu quiser alterar esse texto aqui, agora eu tenho que vir no cabeçalho.php e digitar aqui nova loja virtual. Salvo e atualizo aqui. Veja que o texto mudou e alterou automaticamente na página confirma.php. Vou preencher aqui, estado, Rio de Janeiro, comprar. A alteração foi refletida também no confirma.php. Continuando, eu posso fazer o include para o código que tem aqui no final do arquivo também. Então eu vou recortar, Ctrl X, salvo o arquivo, vou criar um novo arquivo, rodapé.php, e vou colar o código aqui. No nosso caso é pouca coisa, mas poderia ser bem mais. Ctrl S para salvar, venho aqui e coloco php include rodapé.php. Vou fazer o mesmo lá no confirma.php. Deixa eu organizar um pouco aqui. Confirma.php. Apago, digito aqui. Veja como o nosso código está bem mais organizado. Agora eu tenho só o código da página mesmo. E tudo que se repete eu coloquei nos arquivos cabeçalho e no arquivo rodapé. Além do comando include, nós temos também o include once, que garante que o arquivo será incluído apenas uma vez. Veja, se eu copiar e colar isso aqui e salvar, deixa eu executar novamente aqui. Abro aqui e apareceu. Veja que repetiu, nova loja virtual, nova loja virtual. Se eu colocar mais uma vez,
novamente 3 vezes. O include once ele serve para isso, para garantir que o arquivo será incluído apenas uma vez. O once significa isso, uma vez. Então se eu vier aqui, colar, apesar de ter 3 vezes, ele só vai aparecer uma vez. Veja, apareceu apenas uma vez. Então ele inclui uma vez e nas próximas vezes ele verifica se já foi incluído anteriormente. Temos também o comando require, que é bem parecido com uma diferença. Ele exige que o arquivo seja executado corretamente. Vou mostrar aqui, vou colocar um underline só para forçar um erro. Então eu estou tentando pegar um arquivo que não existe. Vou atualizar aqui. E veja, apareceu um erro e terminou a execução do meu script. A diferença do require para o include é essa. O require ele termina a execução do script quando encontra um problema aqui dentro. O include ele mantém a execução do script. Se eu vier aqui mudar para include e salvar, veja que aconteceu o erro, mas a execução do script continuou depois daqui. Então o meu formulário apareceu normalmente. Essa é a principal diferença entre include e o require. Vou consertar isso aqui. E vamos continuar na nossa organização de código. Salvar aqui. Além de diminuir a repetição de código HTML, os comandos include e require também são muito úteis para organizar as funções. Então eu posso ter um arquivo chamado funções.php que vai conter todas as minhas funções. É isso que eu vou fazer aqui. Eu venho aqui, crio um arquivo. Funções.php. E essa função que estava aqui dentro do confirma PHP, eu vou recortar ela, Ctrl X, e colar aqui dentro de funções.php. PHP. E qual a vantagem de ter um arquivo exclusivo para funções? A vantagem é que eu posso reutilizar as funções que estão aqui dentro em outros arquivos e até mesmo em outros projetos. Eu poderia, por exemplo, ter outras funções para validar CPF, validar e-mail, entre outras coisas. Então agora que eu tenho o arquivo funções.php, para o meu código voltar a funcionar, eu preciso incluir aqui. No caso eu vou usar o require. Eu sempre uso o include para incluir HTML e o require sempre para incluir funções ou classes. Então php require funções.php. Salvo o arquivo. Vamos atualizar aqui e fazer um último teste na nossa aplicação para ver se está tudo ok. iPhone 1000 São Paulo comprar. Veja que eu estou com um probleminha aqui na linha 3. Por quê? Porque eu estou colocando um PHP dentro de outro PHP. Isso não é permitido. Eu tenho duas opções. Ou remover isso aqui e colar aqui fora. Também funcionaria. Ou apenas recortar isso aqui e colar aqui dentro. Vamos atualizar e ver se está ok. iPhone 1000 São Paulo comprar. Veja, nosso programa está funcionando normalmente. Só que agora o código está muito mais enxuto e organizado. Veja o index.php, o confirma.php, que dá um require em funções.php, e o funções.php tem aquela nossa função, calcular frete. É isso aí. Daqui para frente é importante começarmos a nos preocupar em escrever código organizado usando o include e o require.